E aí, tudo bem? Você já ouviu falar de Orfeu? O grande mestre grego, o grande semideus, filho de Apolo. No Sandman, ele é filho do Sandman, do Neil Gaiman. Quem nunca leu, leia. É um dos grandes mitos e um dos grandes pontos fundantes de um outro paradigma na cultura helênica. Houve uma religião inteira em volta dessa figura, que a gente não sabe se existiu ou não, mas a religião órfica e os mistérios órficos nortearam boa parte do mundo helênico, boa parte da cosmogonia, da teologia helênica mais avançada, que depois desembocou na gnose, veio do orfismo. Mas eu queria dar uma olhada no mito do Orfeu com você, e não vou usar os elementos que o Jung usa, que o Campbell usa, mas a gente estava estudando sobre isso ontem e me ocorreu usar essa história, que eu vou te contar daqui a pouco, para dizer o seguinte: já reparou que algumas coisas não têm volta? A maior parte delas é verdade, mas a gente fica obcecado com a ideia de consertar as coisas. A gente fica obcecado com a ideia de arrumar o que for possível, de quebrar o que for possível de ser quebrado, de desarranjar as ordens das coisas, de transgredir o que for possível de ser transgredido para fazer reparações no passado. Nós perdemos boa parte da nossa vida, aliás, conjecturando sobre o que a gente poderia ter feito se nós estivéssemos de volta lá naquele dia com a mente, o conhecimento e as habilidades que a gente tem hoje. O fato é que você só é a pessoa que tem as habilidades, o conhecimento e a possível sabedoria que você tem hoje porque você fez, ou viveu, ou atravessou aquele mar de problemas, ou de traumas, ou de erros lá atrás. E a gente vai dar uma olhada no mito para falar um pouquinho sobre isso, para refletir sobre equanimidade e presença no agora. Quereis matar, cidadãos e cidadonas, membros dessa ágora de outrora. Se vocês acham que esse canal merece, deixa seu joinha, seu desjoinha, seu comentário no comentário de alguém. Vamos fomentar nossa sangue online. Se você quer aprender a verdadeira equanimidade, o conhecimento dos mestres, e parte do que até, pelo que a gente pode ler nos textos, o pessoal do orfismo e depois os pré-socráticos e depois os platônicos faziam. Vem aprender a meditar com a gente, porque esse é o grande segredo, o grande pulo do gato, a grande sacada desses mestres e mestras que nos mostraram o caminho para além da nossa loucura. Vamos começar com a história do Orfeu. Dizem que o grande deus Apolo, o deus do sol, o deus da música, o deus das artes, teve um filho que era tão brilhante e luminoso quanto ele, um semideus chamado Orfeu. Há versões em que ele é filho de Apolo com uma ninfa é uma deusa, filho de um deus com um deus, deu um semideus. Sei lá, como dizer que um filho de um cachorro com um cachorro deu um gato, um passarinho. Mas enfim, é mitologia, cara, respira e aceita. Nasceu Orfeu, cuja bela voz sempre encantou a todos, era dono de um conhecimento vasto, ele era capaz de curar, de salvar, de criar poesias que explicavam o universo, etc e tal. Belo dia, saracoteando pela Grécia, Orfeu encontrou Eurídice. Era uma mulher linda e maravilhosa pela qual Orfeu se apaixonou. O casamento deles foi celebrado, quando eles realmente anunciaram o casamento, foi celebrado por todo o mundo helênico e até os deuses vieram ter com eles e celebrar esse casamento. Aristeu era o melhor amigo do Orfeu e era um agricultor, em outras versões era um sátiro, em alguns momentos ele é chamado de o pequeno Zeus. O Jung tem toda uma interpretação muito poderosa sobre esse mito e tal, mas o fato é que o melhor amigo do Orfeu ficou engraçadinho com a Eurídice, porque ela era linda, e aí no meio da festa ele encheu a cara, e ele foi: Eurídice, como você tá bonita hoje, vem cá pra eu dançar com você. Eurídice achou aquilo estranho, aí ele veio todo tarado querer pegar ela saiu correndo, enquanto ela corria, tinha uma cobra no caminho, picou ela, fatalidade das fatalidades, Eurídice morre no dia do casamento. Orfeu fica desolado, revoltado que está, resolve empreender a jornada impossível. Ele estuda os mistérios e, desafiando até os conselhos do seu próprio pai, o deus Apolo, resolve descer ao Hades, ao mundo dos mortos, para recuperar a sua amada. E o Orfeu, tendo conhecido esses mistérios todos, apesar da advertência dos deuses, faz aquilo que nenhum mortal deveria fazer, que é entrar vivo no mundo dos mortos, desce a grande escadaria. E como é a história de um herói espiritual e não um herói heróico, ele vai vencendo todos esses obstáculos, assim como ele ajudou Jasão e os argonautas, assim como ele tinha feito já grandes feitos, ele vai usando da sua música, da sua sabedoria para ir atravessando cada obstáculo. Então ele convoca o Caronte, o barqueiro dos mortos, chora ao ouvi-lo tocar. Ele passa pelo Cérbero, o cão de três cabeças. Ah, pegou o Harry Potter fazendo o fofo dormir com a harpa? É por causa disso. Ele faz o fofo do Hades dormir, o fofo do Hades é o Cérbero. E aí ele chega finalmente ao rei do mundo dos mortos, ao senhor
senhor daquela dimensão, ao grande e todo-poderoso Hades. E o Hades olha para aquele mortal e fala assim... E aí, qual foi? Qual é? O que é? Por que tu tá nessa? E ele fala assim, Hades, eu vim buscar Eurídice. O Hades dá uma risada, zoa com a cara dele, mas fala, olha... Aqui é o Hades, meu irmão. Aqui, quem veio pra cá não pode sair. Aí o Orfeu fala assim... Hold my beer. E começa a cantar pro Hades. E aí ele canta Total Eclipse of the Heart. E aí ele também canta Meat Love. And I will do anything for love. Então ele toca I will do anything for love. Eu vou fazer qualquer coisa pelo amor. O Hades. Dizem que o grande rei do mundo dos mortos chora lágrimas de ferro. E se emociona com aquela canção e diz assim... Tá bom, cara. Pode levar tua mulher. Mas ele queria fazer um acordo com Deus. E toda vez que você faz um acordo com os deuses, uma barganha com os deuses, sempre tem um truque, né? E aí é dito que o Hades diz pra ele, olha, você pode voltar com a Eurídice, desde que você nunca olhe pra trás. Ela vai voltar como sua sombra. Se você olhar pra trás, ela vai ficar aqui presa pra sempre. Aí o Orfeu não tinha visto a Eurídice ainda, mas... Fala, beleza, se esse é o acordo, ele vai voltando e subindo aquela escadaria infinita, num silêncio e numa escuridão sepulcrais. E aí a dúvida começa a pegar no coração dele. A dúvida começa a comiserar sua alma. Em algum momento insuportável de dúvida, será que eu tô sozinho? Será que o Hades me enganou? Será que eu vou conseguir salvar a Eurídice? Será que tem alguém atrás de mim? Eu escuto passos, mas eu não vejo nada. Ele olha pra trás e vê Eurídice com lágrimas e ela desaparece. Ele tenta voltar atrás e não tem como. Ele sai. E aí tem várias versões dos mitos, uma delas é que ele passa a ensinar os mistérios órficos para um grupo de homens, um grupo de mulheres se revolta, as Mênades, né, as filhas do frenesi, se revoltam contra ele, o despedaçam, jogam seus pedaços no rio, os deuses ficam revoltados com isso, jogam uma praga sobre aquelas terras, dizendo que a cabeça dele deveria ser recuperada, ela é recuperada, inclusive ela vai pelo rio cantando Eurídice, Eurídice, e aí ela é entronizada num templo e vira uma cabeça oráculo até sabe Deus quando. O Sandman tem uma conclusão pra essa história que é maravilhosa. Então, leia Sandman! O que isso tem a ver com o que eu quero falar pra vocês? Bem, a primeira coisa é, embora essa não seja a interpretação do Jung, nem dos meus professores, a coisa que me ocorreu ali é a dúvida e a traição são duas coisas fundantes, tanto para a nossa tragédia quanto para a transformação da nossa alma, para a transformação da nossa consciência. Veja, se num mito todos os personagens são você, então, claro, pro Jung, o Aristeu, o amigo tarado que quer pegar a Eurídice, que quer profanar a energia feminina, o amor do Orfeu, é o self, é a alma botando a gente em movimento. É claro, isso é uma forma de entender isso. Uma outra forma de entender isso é quando há uma traição da palavra, da amizade, isso é um tema muito comum em todas as mitologias, é um tema mais óbvio, mas a ideia é, todos nós vamos passar por fatalidades, e a maior parte dessas fatalidades são causadas pela nossa não aceitação das coisas como elas são, pela nossa teimosia e pela nossa falta de consistência com a nossa palavra. Poxa, mas o Orfeu não fez nada para que essa tragédia acontecesse. Não, mas o amigo dele fez. Uma parte de nós nos traz sem que a gente perceba e nos coloca em movimento, nos coloca nas enrascadas das quais a gente vai ter que sair para poder amadurecer. Até porque foi aquilo que eu falei naquele react, que se você não viu, tá aqui, em que eu digo, o rapaz fala lá assim, não é porque você sabe lidar com trauma que você vai necessariamente ter que lidar. Eu falei, olha, ou você sabe do seu trauma e lida bem com ele, ou você não sabe lidar com o seu trauma. Porque o único jeito de você saber do seu valor é testando o seu valor. Então, por vezes a gente se trai, por vezes a gente faz lambança, por vezes o nosso inconsciente nos trai e nos coloca em enrascadas pra gente se despertar, pra gente acordar. Mas uma outra coisa do mito que nos pega bastante é o elemento da dúvida, que se a gente pegar o mito do Orfeu como fundação de um caminho espiritual bem parecido com um caminho iógico, que é o que eles faziam, eles eram ascéticos, eles buscavam um caminho de purificação, um caminho de imortalidade. Aquele momento em que o Orfeu desce para o mundo dos mortos, tem a dúvida e olha para trás, é um momento em que várias tradições espirituais descrevem como o momento pré-iluminação da última tentação. Quando o Buda, por exemplo, está embaixo da árvore pipal e Mahra diz para ele, tu és realmente Siddhartha, então o Buda, aquele ser diferente de todos, o melhor dos seres, aquele que despertou. Ele olha para o demônio e toca o chão e diz, a terra é minha testemunha de que eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Então, quer dizer, ele é tentado e ele vence a tentação. O Orfeu, por outro lado, é tentado e olha para trás, ele duvida.
e quebra todo um acordo. Então, de novo, há o tema de há um acordo, você não pode olhar para trás, senão nada feito. Há um acordo e ele quebra esse acordo, eu quero voltar atrás. E ele tenta voltar lá e negociar com Hades, ele nem encontra o caminho de volta. Esse tema é recorrente também no mito, né? Olha só, de que a Eurídice morreu. Ele perdeu algo, ele perdeu o amor da vida dele. E ele não aceita isso. Ele se revolta contra isso. Ele quer ir até o mundo dos mortos, ele quer quebrar as leis da natureza para recuperá-la. Mas isso não é possível. E tanto não é possível que ele chega no limiar de conseguir isso, mas fracassa. Então, é claro, existe esse tema da dúvida no caminho espiritual, existe esse tema do self nos botando em movimento, mas existe esse outro tema subjacente a tudo isso. Existe o tema, claro, né, se você quiser pegar, a gente pode analisar num vídeo mais longo, de repente a gente pega uma live para estudar o mito do Orfeu e pegar o que o Jung falava, o que os mestres do Dharma falariam, mas eu queria pegar esse tema específico, que a mulher dele morre, ele não aceita, os deuses dizem para ele, não vá ao mundo dos mortos, isso não é para você. E mesmo assim ele vai. E o Hades fala para ele, então não olha para trás. E ele olha. O voluntarismo do nosso ego faz a gente sofrer. Ora, ninguém mandou o Aristeu ser um amigo filha da... e tentar pegar a mulher do melhor amigo no dia do casamento deles. Realmente, isso é absurdo. Mas fatalidades acontecem. Gente canalha existe, cobras que vão picar a gente existem. É o que a doutrina do Dharma chama de Trivida Dukkha. O que é isso? Existem 3 formas de dores, de sofrimento neste mundo. São as dores. A diátmica, a dibhautica e a didaivika. De trás para frente. A didaivika são as dores que os deuses nos causam. Daivas, né? O que são essas dores? São as doenças, as pestes, enfim. São as causas naturais de sofrimento e dor. As adibáuticas são as dores que os outros nos causam. Pessoas, animais, ao Aristeu e a cobra. E até, de certa forma, se você pensar de uma forma muito egoísta e deturpada, a Eurídice, quem mandou você morrer, né? Mas existe uma terceira dor, que é a diátmica, que é a dor que eu me causo. Porque a ideia de que a Eurídice me causou dor porque ela morreu e eu a amava é uma dor do ego, é uma dor que eu estou me causando pela minha ignorância. A gente não pode fazer nada a respeito da dor que os outros nos causam, nem as dores que o universo nos causa, que os deuses nos causam, que a natureza nos causa, mas a gente pode fazer muita coisa sobre as dores que nós nos causamos. E o mais legal é que essas dores que nós nos causamos, quando analisada com profundidade dentro dos caminhos do yoga, vão nos fazer perceber que até a nossa afetação com as dores que os outros e os deuses nos causam também dependem do quanto a gente se permite afetar pelos eventos que nos acontecem. Porque as dores vão vir, não importa o que você faça. Você vai causar, inclusive, dores a si mesmo várias e várias vezes na vida. A questão é aceitar isso com equanimidade e lembrar-se de uma coisa fundamental. Num rio que não para de correr, em um tempo que inexoravelmente não para de fluir e te escapar, imperdoavelmente não para de fluir, não há conserto para nada. Há coisas que não podem ser reparadas. Esse entendimento te leva para um outro patamar de equanimidade quanto a como viver a sua vida e como lidar com a natureza das coisas. Quando eu digo que há coisas que não têm reparação, eu não estou dizendo para você tocar um foda-se para tudo e agir como se nada tivesse consequências. Ao contrário, compreenda com clareza que você tem sim de viver da melhor forma possível, evitando causar sofrimentos para os outros e para si, mas coisas ruins acontecerão e quando elas saírem do seu controle, não raro, relações, objetos, pessoas e experiências se perderão. E quando você fizer grandes lambanças, você não vai reparar as coisas para que elas voltem a ser como elas eram e como você achava que deveriam ter sido. Você sempre vai criar uma coisa nova em cima da sua tentativa de consertar as coisas. Ainda que você seja bem sucedido nisso, você nunca vai voltar para a situação que você tinha antes. Você nunca vai recuperar aquilo que você tinha antes. As coisas são impermanentes. O que você pode tirar das coisas é a sabedoria que advém delas. A sua capacidade de ter maior resistência ao mal, maior resiliência aos desafios da vida, maior concentração, maior capacidade de se entender, maior condição de se encontrar. Isso é equanimidade. Perceber as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Se você pensar bem,
é trair as leis da natureza que nos leva também à iluminação por um lado, né? O Newton Bonder tem um diálogo magnífico sobre isso na Alma e Moral, quando ele fala sobre tradição e traição. Quem quiser, inclusive, está em curta temporada de novo a peça da Clarice Nisquier, que é uma lição espiritual magnífica que vocês precisam assistir, a Alma e Moral. E o Newton Bonder é um rabino que eu gosto demais, e ele trabalha muito com esse binômio, né, tradição e traição. E ele diz que a tradição é aquilo que aglutina um povo, aquilo da moral, né? A moral é a tradição, a ética é a traição. Então, de certa forma, a nossa parte mais profunda, a nossa alma, que é imoral, ela nos trai. Essa é a parte do Aristeu. Ela expõe, ela reganha para nós nossa sombra, ela coloca na nossa face situações que vão fazer com que a gente lide com o pior de nós e nos desafiar para ver qual é o nosso real valor. E ótimo, porque se você está em um lugar de presença no agora, em que você busca equanimidade, as coisas são como são, eu inteiro sou assim como sou, tenho partes lindas e partes horrorosas, e eu preciso contemplar todas elas em equanimidade, eu preciso colocar todas elas em xeque, observá-las a todas. Quando você é capaz de fazer isso, então aí você está a um passo a mais de se desenvolver, de se amadurecer. No entanto, quando você, como Orfeu, se revolta com as situações que você mesmo causa para si, e não aceita a lei das consequências para os seus atos, e você não aceita o processo de se integrar, você vai ficar o tempo todo tentando reparar o irreparável. E o que acontece com Orfeu no fim em alguns mitos ele sai da caverna arrasado, porque não conseguiu, e ele, assim tá no Sandman também, ele revoltado e deprimido, porque não consegue se conformar de viver sem a Eurídice, fica chorando na beira de um rio, e a mãe dele, ao invés de ensinar os mistérios órficos e tal, e a mãe dele, a Titã, acho que é a Calíope, aparece pra ele e fala: Orfeu, as filhas do frenesi estão vindo aí, que eram umas mulheres loucas que viviam em rituais, né, intensos e tal, e elas vão querer, elas se apaixonam por ele, tem uma disputa ali entre os deuses, elas se apaixonam por ele, e ela fala, é melhor você sair daqui que elas vão te fazer mal. Ele fala, não tô nem aí. E aí elas chegam lá e falam assim, você tem que transar com a gente quer você. Não vou, eu só pertenço a uma mulher. Aí elas ficam revoltadas e despedaçam ele e jogam ele no rio. Claro que existe um símbolo também para isso, importantíssimo, que é, quando nós não nos integramos com a nossa sombra, ela nos despedaça. Ou, quando a gente não integra o nosso lado dos nossos desejos, que aí sim são as mênades, né? Quando a gente não integra o nosso racional com o nosso emocional, a nossa persona com a nossa sombra, quando a gente não integra essas muitas partes e nos tornamos íntegros, inteiros, quando a gente se trai, na tentativa de controlar o incontrolável, de reparar o irreparável, de ficar recontando o passado, comiserando o passado, ou só racionalizando sobre a vida como se ela fosse um processo meramente de abstração teórica, de grandes verdades que eu preciso eloquentemente elaborar para meus admiradores me aplaudirem, quando boa parte desses admiradores dessa plateia são a multidão que eu guardo dentro de mim, quando eu não dou conta de integrar tudo o que eu sou e somar os meus traumas com as minhas boas vivências e entender que há um lugar para eles no passado, mas eu não moro mais lá, eu viro um ser despedaçado, uma alma quebrada. Às vezes só um cabeção, entronizado num templo, contando profecias para os outros, ou seja, dando lições de vida para outros, sem saber como viver a minha própria, sem ter capacidade de viver a minha própria, porque eu alquebrei, eu destruí o meu próprio corpo, minha própria capacidade de agir no mundo, porque eu não sabia lidar com as coisas tais quais elas eram. Saber meditar, saber estar aqui no agora, contemplar que as coisas são boas e ruins ao mesmo tempo, e que tem coisas para as quais não há conserto, há aprendizado, é o que nos livra de nos tornarmos cabeças decapitadas, entronizadas no templinho do nosso próprio ego. É claro que existem outras camadas e outras formas de interpretar esse mito, mas essa parte de observar isso segundo a equanimidade foi algo que me ocorreu e que eu queria compartilhar com vocês, porque é algo que a gente não sabe mais fazer, uma vez que a gente não está sabendo perder, a gente quer acumular mais e mais. Essa sociedade da hiperpositivação, como o Byung-Chul Han fala, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a negativa, não sabe lidar com o tédio, saber lidar com a perda, saber lidar com a tragédia, saber lidar consigo e com as suas próprias falhas, entendendo que o que vai haver não é reparação, é aprendizado, e não reparação no sentido de não tentar diminuir o mal dos outros, mas você não vai fazer as coisas voltar como elas eram. A reparação é uma outra coisa, a restauração é outra coisa, é criar uma nova realidade. Enquanto não houver essa concepção de desapego e de responsabilidade ética,
a gente só sofre. Se você quer sair desse ciclo de auto-engano, vem aprender a meditar com a gente. Até mais.